voltando ao que a gente estava conversando aqui sobre as medidas protetivas que podem ser aplicadas, quero falar com vocês sobre o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, o famoso PPCAM, tá? Vocês já ouviram falar desse programa? Muita gente não, e é por isso que é importante falar sobre ele, e hoje em dia tem possibilidade de cair nas provas de defensoria. Esse decreto 9.579 de 2018, ele é um decreto muito importante, vocês precisam conhecer. Ele é um decreto que acabou reunindo vários outros decretos esparsos que falavam sobre criança e adolescente. Então a gente tem muitos artigos, sei lá, tem uns 120 artigos. Então é muita coisa que trata isso daí. Nesse decreto a gente fala sobre o PPCAM, a gente fala sobre trabalho infantil, primeira infância, publicidade e alimentação para a primeira infância. Tem muita coisa que vale a pena dar uma olhada. E o PPCAM, ele já é um programa que existia anteriormente, né? Como eu falei, é um decreto que reuniu aí vários outros. Agora ele está mais bem delineado. E ele tem como finalidade, né, tentar resguardar a condição de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Isso pode se dar em vários contextos. Normalmente, o que a gente acaba verificando mais, quando a gente está trabalhando no dia a dia, são adolescentes que acabam respondendo a algum processo infracional, mais das vezes tráfico, e que chegam a comentar que estão sendo ameaçados de morte pelo tráfico, ou ainda que só participaram da traficância porque os grandes traficantes ali, os adultos, né, obrigaram a ele e a família dele a participar do negócio sob pena de correr risco de morte. Aliás, em comunidades é muito comum, pelo menos, que se escondam objetos ilícitos nas casas de moradores, para você poder, de certa forma, dissipar os objetos dos crimes. Então, estou falando tanto de roubo de carga, quanto de questão de drogas, quanto até pessoas que estão sendo procuradas e de permanecerem na casa de alguém. Também, verdade, eu falei sobre pessoas envolvidas, né, nas comunidades, no público preferencial aí do direito penal, mas muitas pessoas também, como policiais, milicianos, também estão envolvidos e fomentam isso. E aí o que a gente faz numa situação dessas, né? Porque solta o menino e ele volta para aquele mesmo lugar onde ele estava. Não só ele vai voltar a ser ameaçado, como ele ainda tem a dívida da droga que perdeu. Se ele não é de um grupo que acha que... Porque tem alguns grupos que falam, não, se perdeu para a polícia tá perdoado, né? Mas se não perdeu é outra coisa. Mas vamos supor que ainda tem essa questão. Como é que você faz, né? Manda a polícia? A polícia já, em tese, faz o trabalho dela. E tem lugares que a polícia não entra. Então, como é que funciona aqui? O PPCAM, ele é um programa que ele te dá o amparo que você precisa. Inclusive, com isso, te retirando da sua casa se for necessário. Te dando um abrigo, que pode ser inclusive em outra cidade. Esse abrigo não é só para criança e para adolescente. Ele pode ser feito com a família inteira. Então, se a família está sendo ameaçada, a família inteira vai ser acolhida em algum lugar, onde tem um sigilo absoluto sobre o assunto. Os integrantes têm que concordar, ou seja, é um programa voluntário, não pode ser obrigatório, porque você tem que concordar com as regras do programa. Você tem que concordar com o PIA, que também tem um PIA, Programa Individual de Atendimento. Se você não adere aos combinados que foram feitos no PIA, isso não é só prejudicial a você, mas a um programa como um todo, que acaba tendo seus locais de segurança expostos, e até mesmo outras pessoas que estão sendo protegidas podem acabar sendo expostas por conta da sua ação. Então tem que ser voluntário, tem que ter uma predisposição a participar. É sigiloso, se for o caso, há até até a possibilidade de modificação dos seus documentos e nome. Há a possibilidade de trocar o nome do adolescente, da sua família, de todo mundo, se isso... Normalmente trocado? Sim, sim. Se houver a necessidade por conta de ameaça de morte. O PPCAM, ele é público-alvo, crianças e adolescentes, sendo possível incluir também no programa pessoas com até 21 anos de idade, se oriundas do sistema socioeducativo. Tá? Como que o PPCAM é acionado? Existe aí esse rol das pessoas que podem acionar. Conselho tutelar, juiz, Ministério Público e Defensoria. No Brasil inteiro esse decreto aqui é nacional. Mas existem essas PPCAMs no Então, Brasil? aí eu já não sei te dizer.
Nos estados, tinham os decretos estaduais, que eram os que regulamentavam a questão, já que o federal era lacônico. Mas com esse decreto, ele acabou abrangendo de uma forma bem exauriente. Então, pelo menos questão normativa você tem. Se não existir em determinado estado, cabe uma ação civil pública para que ele surja. Tem que fazer acontecer. Então, a própria Defensoria Pública pode solicitar a inclusão do PPCAM. Existe um formulário que você tem que preencher, é um formulário bem detalhado, bem rigoroso, e esse canal pode ser feito imediatamente pela Defensoria Pública, se o caso. É interessante a gente apontar que esse ingresso não pode ser condicionado à colaboração em algum processo. Então, sei lá, o juiz fala que se ele denunciar um colega, ele vai ter possível a inclusão. Ou se ele aceitar uma suspensão, uma remissão suspensiva com liberdade assistida, aí vai poder também fazer isso daí. Não pode ser condicionado, seja porque isso é uma forma de barganha com direitos, seja porque a pessoa não tem que estar lá porque ela está constrangida, ela tem que estar lá porque ela quer, né? É voluntário, como eu falei para vocês. Acho que não tem muito o que falar além disso, além desses panoramas gerais. Até 21 anos de idade. Deem uma lida ali nos artigos, senão eu vou ficar lendo o artigo de lei aqui com vocês, fica muito chato. Falar sobre regulamentação de espetáculos, né? Isso daí também é uma partezinha que tem lá no estatuto. Não vou ficar também lendo tudo isso, porque senão é um pé no saco. Mas é importante vocês saberem que o poder público ele não vai determinar nos espetáculos de qualquer ordem quem pode ou não pode assistir alguma coisa. Quem tem que fazer isso são sempre aquelas pessoas que vão promover os espetáculos. O que o poder público obriga é que os responsáveis por essas diversões e espetáculos são obrigados a informar e a dizer quais são as faixas etárias que não são recomendadas aquelas atividades. Então o poder público não vai dizer, olha, isso daqui pode ou não pode, mas vai exigir que os representantes, os dirigentes, digam eles mesmos o que acham. E o que acontece se eventualmente alguma criança ingressar mesmo contra a previsão constante ali do espetáculo, né? As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais ou responsáveis. Está na lei. Isso aqui é fixo. E se a criança tiver mais de 10 anos? Se a criança tiver mais de 10 anos, ela pode comparecer, inclusive contra a indicação do estabelecimento, desde que tenha autorização dos pais. Tá? Isso daqui é mais uma questão relacionada ao dever de informação, que vamos. Então, esse dever aqui, ele é voltado para informar os pais, para que eles tenham a consciência e possam, dentro da sua esfera de educação dos filhos, dizer onde que eles aceitam ou não colocar seus filhos. Então, se eventualmente você tem aí um cinema, né, que é indicado para 16 anos, conta de cenas de violência, coisa e tal. Se os pais concordam que o filho com mais de 10 anos vá, pode simplesmente dar uma autorização e permitir que ele vá. Ou estarem juntos. Se tiver menos de 10 anos, tem que estar junto, senão não pode. Beleza? Isso daqui é o mais interessante do que a gente tem. Tá? Essa aqui é uma infração administrativa, artigo 254, e ela tem o seguinte teor: transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de classificação, aí tem a multa aí, um pouquinho de uns reaisinhos aí. E aí, o que aconteceu? Foi proposta essa ADI por agora não me recordo direitinho quem foi, mas foi alguma associação relacionada aos meios de comunicação, contestando essa expressão aqui, né, em horário diverso do autorizado, dizendo que essa vedação iria contra
o direito, né, contra o princípio de liberdade de expressão dos meios de comunicação. Isso é inconteste. Quando você coloca uma limitação ao poder de agir de alguém, isso é uma limitação. A questão é saber, dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se uma violação a um direito é justificável para salvaguardar outro, né? No caso, seria a proteção, sei lá, a questão de não ser exposta a situações que podem eventualmente prejudicá-la, causar danos emocionais, morais, sei lá, né? Então, eventualmente, né, proibido veicular programas em horário de voz autorizado. Vamos supor que, eventualmente, se estipule que não pode aparecer nenhuma imagem de nudez na televisão antes das 10 da noite. Mas você tem lá o programa da banheira do Gugu, que mostrou ali cena de nudez. Você tem lá o programa do Luciano Huck, que no carnaval apresentou um monte de mulheres só pintadas, sem fantasia, né? E outros programas, como tantos outros, que a gente sabe que apelam para a questão sexual para conseguir ter audiência. E aí a Sadim, ela foi julgada procedente no sentido de declarar essa expressão inconstitucional justamente por conta desse argumento, de que a proteção que se estava tentando gerar, ela é excessivamente prejudicial aos meios de comunicação. Que assim como a gente tratou aqui, a questão das faixas etárias, ela é uma questão que é voltada aos pais. Então, é os pais que têm que ser responsáveis pelo que as crianças vão ou não assistir, e não a mídia. A mídia assiste, a mídia tem um dever tão apenas, segundo a associação e também segundo o STF, tão apenas de lançar a classificação indicativa, que é o que dizia lá. Agora, exibir o programa, segundo se colocou, você pode exibir em qualquer horário, fica a encargo dos pais decidirem se vão ou não deixar as crianças assistirem. O show tem que continuar, né? Bom, violação à imagem. Aí eu trouxe alguns julgados aqui interessantes para vocês verem, relacionados a formas abusivas que a mídia acaba lidando com crianças e adolescentes e como que os tribunais vêm reagindo, né? Então esse primeiro caso que eu trouxe para vocês é o caso do STJ, é um caso onde um programa de televisão chamado Bronca Pesada, mas tantos outros, como por exemplo o programa do Ratinho, poderiam ser citados, em que tinha um quadro onde se ficava fazendo palhaçada com a forma pelas quais as crianças eram concebidas. Então é tipo o programa do Ratinho, sabe? Ah, o cara traiu ou não traiu, e aí o DNA é ou não é dele, e aí a criança é ou não é bastarda, a criança é ou não é filha de traição, essas coisas, sabe? Esse tipo de situação. E aí a questão que ficou é, esse tipo de incitação, principalmente fazendo menção à criança ainda que nem nasceu, né? Olha só, vai ser uma criança fruto de sacanagem, né? Isso daí gera um dano moral coletivo? E o STJ entendeu que sim, manteve inclusive 50 mil reais de indenização que tinha sido fixado no Tribunal de Justiça, que tinha sido dano moral coletivo, ou seja, foi para um fundo, né, o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, dizendo que esse tipo de exposição ele é prejudicial à imagem das crianças como um todo, independentemente da criança, aquela ali que veio a nascer, mas como um todo. Por conta disso se declarou que o dano causado ele é um dano in re ipsa, ou seja, independentemente de culpa, e por conta disso não pode programas de televisão fazer isso, até mesmo porque isso pode motivar situações de bullying e por aí vai. Essa daqui é um caso do STJ em que foi divulgado reportagem veiculando aí uma criança sem autorização do seu responsável legal. Então aqui não há nenhuma situação de ato infracional, como por exemplo a gente tem, né? Mas na hipótese as fotos veiculadas na reportagem retrataram simulação de trabalho infantil. Então a criança não estava nem de fato numa situação de trabalho infantil, mas ela estava fazendo algo que a imagem captou e se utilizaram disso para fazer algo depois. Isso não precisava nem ser criança, né? Direito à imagem. Vocês sabem que se vocês têm aí seu cartão de crédito que eventualmente for utilizado como exemplo numa publicidade ou um telefone, você sabe que isso daí já gera indenização por si só, né? Não pode fazer um bagulho desse. Por fim,
A conduta de exibir, ainda que parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação, direta ou indiretamente, também configura infração administrativa. É o que se diz aqui, né? Caracterização automática do abuso de direito de informar na hipótese de publicação do nome e da imagem do menor morto, atribuindo-lhe a autoria de ato infracional. Tem inclusive menção de que você não precisa mostrar a foto da pessoa, mas se você mostra algumas imagens que são suficientes para que a pessoa seja reconhecida, ainda que pelos seus próprios pais, já é suficiente de indenização. Porque justamente para o seu núcleo mais próximo é que o sigilo é importante. Você coloca a foto aí de um menino que você não sabe quem que é, mas você coloca a foto de um menino que estudou com você. E como é que você sabe que aquele menino estudou com você? Ah, eles não vão tirar foto do rosto, eles vão tirar foto daquela tatuagem que ele tem. Porra, não pode. Então qualquer foto de qualquer coisa que tenha identificatória já é suficiente. Aí foi lá e colocou a foto do menino com o olho borrado e só com as iniciais. Pode? Não pode também. Iniciais não pode, a lei expressamente veda. A questão de borrar o olho, coisa e tal, precisa entender se esse borrão é suficiente para que alguém consiga identificar. O melhor mesmo seria se a mídia parasse de querer fazer show de todas as coisas e por que você precisa botar uma imagem de tudo, entendeu? Vou pular isso daqui pra gente ver depois. Fala um pouquinho sobre direito à convivência familiar. Bem, quando a gente começa a entrar em direito à convivência familiar, a gente começa a juntar tudo que a gente viu por enquanto e começa a entender o porquê que a gente, na matéria de infância, costuma ver de forma mais aprofundada outros direitos, como, por exemplo, educação, lazer, saúde, assistência social e por aí vai. É para isso daqui, é para garantir a convivência familiar. Esse é o ponto mais importante de tudo que a gente tem. Na próxima aula a gente vai ver sobre assistência social e vocês vão ver que um outro mundo vai se abrir. Bom, a convivência familiar ela é prevista em vários dispositivos, dentre eles a Constituição Federal, obviamente, o ECA, todas essas passagens que eu coloquei aqui para vocês. Algumas normativas infraconstitucionais, como o Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Convivência Familiar e Comunitária. Uma sopa de letrinhas essa daí, mas é bem interessante esse documento. Convenção Americana e Convenção Internacional, né, Direitos Humanos e Direitos da Criança. E também esse comentário geral número 14 do Comitê dos Direitos da Criança. Então, quando a gente fala de criança e adolescente, quando a gente fala sobre convivência familiar, o que a gente entende por isso? Bom, o Estatuto traz pra gente algumas definições do que seria família. Então, a primeira definição que eles trazem pra gente aí é o conceito de família natural. Família natural é aquela que é composta pelos pais e seus filhos, ou por um dos pais e seu filho. Lembra que a Constituição ela traz inclusive a possibilidade de ter uma família então apenas com um dos pais e seu filho, a tal da família anaparental. Então esse é o núcleo duro da família, esse é o núcleo central, pais e filhos. Além disso, o ECA também traz esse conceito de família extensa ou ampliada. A doutrina às vezes traz alguma diferenciaçãozinha, mas em regra não tem diferenciação nenhuma, tá? Para extensa e ampliada. O que seria isso? Seria alargar o conceito de família para aqueles parentes mais próximos que a criança tem. Então você pode colocar avós, tios, primos, talvez uma tia-avó, né? Esses familiares você consegue estender para parentes próximos que a criança tenha vínculos de afinidade e afetividade. Além disso, o Comitê da Criança, número 14, traz um conceito que eu achei um pouco diferente e achei interessante trazer para vocês. É o conceito de família alargada. Esse conceito de família alargada, para o comitê, ele é basicamente a mesma coisa que a família extensa e ampliada, mas levando ainda esse conceito para algumas pessoas da comunidade que fazem parte do convívio da criança. Como, por exemplo, amigos da escola, meio ambiente mais alargado. Então seria pessoas com quem ela convive, então a criança está lá na escola.
né? Pô, você simplesmente vai tirar ela de um local e vai mandar para outra. Mas e toda a relação que ela tem? Né? Vamos supor, a criança é colocada no acolhimento institucional e com isso tem um rompimento de vínculos com a família natural. Família natural, inclusive, é um conceito que eu não coloquei aqui, mas por família... Ah, família natural, tá aqui. Família de origem, né? Há um rompimento com a família de origem. A família de origem é composta por família natural e extensa, né? Há um rompimento com a família de origem, mas e todas aquelas outras pessoas que rodam, né? Pessoas da rua, os amigos, pessoas da escola. Ela vai perder convívio também com todas essas pessoas simplesmente porque ela foi colocada num estabelecimento que às vezes fica distante da casa onde que ela tinha antes, vai perder todos os vínculos que ela tinha. Então me parece que esse é um conceito interessante também, mas saibam que esse é um conceito previsto só no Comitê dos Direitos da Criança, comentário geral, né? E por fim o ECA fala sobre família substituta. Família substituta é efetivamente a colocação dessa criança em um novo núcleo familiar, que pode ser feita por guarda, tutela ou adoção. São as 3 modalidades que o Estatuto prevê. E aí, quando a gente fala sobre família, a gente tem que ter uma visão desmistificada sobre o que é isso, né? Então, tudo que vocês veem lá em direito de família, vocês puxam para cá. Eu não sou muito fã de Maria Berenice Dias quando a gente fala de infância e juventude, mas quando ela fala de direito de família, tudo que você puder aproveitar dela, você pode trazer para cá também, tá? Então, todos os conceitos que ela tem de família poliamorosa, mosaica, eudemonista, tudo que você tiver aí possível é importante. Quando a gente fala das famílias, principalmente das famílias mais pobres, a visão patriarcal, tradicional, que normalmente a gente vende como sendo a família doriana, o que é a família doriana? Aquela do comercial, né? A família perfeitinha, um homem, uma mulher, os 2 brancos, héteros, cis, 2 filhos, né? Um menina, um cachorro, tudo muito feliz. Essa é uma família falsa, mas é um conceito que é vendido para a sociedade como sendo algo que seria o normal. E as pessoas acabam sentindo que não ter uma família doriana faz com que você seja pior, faz com que você seja menos do que os outros. Sendo que, na realidade, esse tipo de família é a exceção hoje em dia, né? Então, quando a gente fala sobre famílias mosaicas, o que é isso daqui? São famílias que são construídas após várias relações diferentes. Então você tem um primeiro relacionamento onde, sei lá, teve um filho e aí depois a mãe tá com mais uma outra pessoa, que é o padrasto, mas você respeita tanto seu pai quanto sua mãe como familiares. De repente essa sua mãe se separou de novo, já tem uma terceira pessoa. De repente o segundo companheiro da sua mãe já está com uma outra mulher, mas você se dá muito bem com esse seu padrasto, então você sai com o padrasto e também já conheceu a mulher do seu ex-padrasto. A família, ela é plural. Hoje em dia, e ela fala da eudemonista, né? Família eudemonista, o que é isso? É a busca pela felicidade. Tanto faz a forma, né? Tanto faz o que se espera. O fato é que acontece muito e as pessoas estão mais preocupadas em obtenção de felicidade do que efetivamente de se guardar em quadrados, né? Então, a questão das famílias poliamorosas já é um pouco mais complicado de você ver na prática, até mesmo por conta da vedação legal. Mas você pode ter situações não registradas que de fato aconteçam, né? A gente até tem alguns exemplos de relacionamentos extraconjugais que acabam sendo reconhecidos como uniões estáveis, até mesmo para privilegiar tanto tanto aquele que está de boa fé quanto eventuais filhos, né? Então você pode ter uma multidão de gente, de filhos e tudo mais que eventualmente merecem proteção. Eu tenho um caso em que tem uma família que tem 12 crianças acolhidas. Ou tinha, não sei, mas eram 12. E dentre essas crianças tinham filhos, tinham primos, tinha muita gente. Uma dessas... Não, mas eram vários pais diferentes. Várias mulheres diferentes. É como eu tô te falando. Sei lá, acho que eram 3 mulheres ao todo. Era a principal lá e as irmãs, né? Só que a tal da principal, por que eu falo principal? Porque ela que me deu mais trabalho. Ela estava presa. Essa mulher estava presa. Então quem cuidava dos filhos dela era uma das irmãs. E a terceira irmã tinha sumido. Então era uma que estava cuidando dos filhos de todas. E a mãe de 2 crianças presa. E quem que eram os pais dessas criançadas todas? Acho que eram... Não sei quantos homens que eram. Mas 2 que é da mulher que estava presa.
E esse caso foi muito interessante, porque tentou-se achar situações para não acolher essas duas crianças. Essas duas foram primeiras, né? E aí pensou-se, tem as tias. Não, as tias não têm condições. Já tem muitos filhos, é uma família extremamente pobre, situação de miserabilidade, tanto que logo depois acolheram os outros filhos. A mãe está presa. O pai está sumido e tem suspeita de que ele tem abusado sexualmente das duas crianças. Tanto que esse foi o primeiro caso, e o único caso também, que eu acabei me utilizando da lei de crianças vítimas e testemunhas de violência para pedir, no âmbito de um processo criminal, eu me meti lá no processo criminal do cara que estava só no inquérito, para pedir o afastamento e tudo mais. Prisão eu não pedi, né? Defensoria, assim, pedir prisão logo de cara não é muito legal. Pedi subsidiariamente a prisão do cara, mas pedi afastamento dele, pedi impossibilidade de chegar perto e tudo mais, e a juíza do criminal deu tudo que eu pedi. Com essa decisão eu corri para a vara da infância, mostrei para a juíza da infância e isso ajudou a conseguir desacolher para a mãe, porque a mãe uma hora saiu da cadeia, estava lá batalhando para pegar os filhos de volta, mas o grande medo era que o pai aparecesse de novo e fizesse alguma coisa, né? Então isso daí deu força pra gente. E esse núcleo familiar era um núcleo em que você não tinha uma figura materna. Você tinha ali algumas figuras, né? Então tanto faz se você é filha da Amanda ou se você é filha da Gabriela. Todo mundo ali se respeitava como sendo uma família só. Então, entender qual é o funcionamento, entender que inclusive poderia ter uma criança ali que não era filha de nenhum deles, mas que foi pega para ser cuidada, isso é muito comum, principalmente antigamente. Né? Eu lembro que o meu ex-sogro me contou aí que ele morava em comunidade lá no Rio de Janeiro, quando ele era mais novo, e ele falou que era muito normal, os pais deles, de repente, tem duas crianças a mais na casa, pegava para criar, ficava lá com eles uns 2 anos, de repente as crianças iam embora. Isso aí, parece que era muito comum isso daí. Então, a visão que a gente tem tradicional não pode ter quando a gente tem esse olhar. Princípio da matricialidade. Esse é um princípio muito interessante, eu gosto de falar bastante dele, porque ele não é um princípio que está previsto expressamente em nenhuma das leis convencionais que a gente estuda. Ele não está nem previsto na LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, nem na lei do SUS, nem no ECA, nem em nenhuma dessas grandes leis. A gente consegue extrair o princípio da matricialidade da Política Nacional de Assistência Social, está lá no edital de vocês, a Defensoria de São Paulo, que é a resolução CNAS 145 de 2004. CNAS é o Conselho Nacional de Assistência Social. E também a gente verifica isso daí na portaria do Ministério da Saúde, número 130 de 2012, que é uma daquelas que eu falei com vocês ontem. Na aula passada, desculpa. Eu nem me recordava disso, mas quando eu estava dando aula para vocês, eu lembro que eu li matricial. É por conta disso. O que é o princípio da matricialidade? É o seguinte, parte-se do pressuposto que o melhor em qualquer forma de intervenção é sempre na família e não no indivíduo. Porque quando a gente atua na família, a gente está atuando num agrupamento que ele vai ter condições de depois ser fonte firme, né, ser um patamar firme para o desenvolvimento de cada um de seus integrantes. Se a gente atua tão apenas em uma criança, ou em um idoso, ou sei lá quem for, a gente eventualmente pode até fazer o bem para uma pessoa. Só que, colocada de novo essa pessoa no seu convívio normal, ela vai de novo ter os mesmos problemas, porque o meio ambiente permanece o mesmo, e você perde a oportunidade de fortalecer um grupo como um todo. O núcleo familiar é tido como uma célula máter da sociedade, né? É ali que a criança se desenvolve inicialmente, que ela aprende valores, que ela tem acompanhamento, que ela tem, em tese, o que ela precisa para começar a se desenvolver em sociedade. Se eventualmente a gente percebe que determinado grupo tem uma criança que está em uma situação de miserabilidade, assim como todas as outras pessoas naquela comunidade, você até pode ter eventuais movimentos salvacionistas que pretendem salvar aquela criança, mostram para o mundo inteiro que são maravilhosos, mas na verdade não estão fazendo nada. Chama atenção para vocês que eventualmente a gente ouve falar de algumas organizações que têm esse discurso salvacionista,
Então, Save the Children. Ou salve uma criança hoje para salvar um cidadão amanhã. Alguma coisa do tipo. Crianças não precisam ser salvas. Crianças precisam ter dignidade, assim como todas as pessoas. E dignidade significa ter todos os seus direitos resguardados. Existem muitas pessoas que trabalham, infelizmente, na rede de proteção, que tem esse viés salvacionista. Então o que eles pensam? Essa família é pobre, essa família mora na rua, essa família não tem condições de dar para a criança o que ela precisa. Vamos tirar essas crianças da família e colocá-los em outro núcleo familiar. O Conselho Tutelar faz isso a rodo. Ah, já acolhe a criança. Por quê? Porque tem uma situação A, B, C, não se pode acolher por motivos de pobreza. Mas sempre consegue se inventar alguma desculpa, sendo que na verdade é essa a finalidade. Aí você vai lá e tira a criança do núcleo familiar. Aquela família vai continuar na pobreza do jeito que estava antes, vai continuar a ter filhos no mesmo lugar que estava antes. Essa criança vai sair daqui, vai para uma família de classe média alta. Opa, legal, só vou uma criança. Não, na verdade o máximo que você fez foi tirar uma criança da família pobre e dar para uma família rica ou classe média alta que não tinha condições financeiras. Né? É isso que eu chamo de sequestro institucional das crianças pobres. Né? Algumas famílias de classe média alta não têm condições financeiras, você pega de quem tem filhos, mas não tem condições financeiras. Então todas as medidas de saúde, assistência social, convivência familiar, tem que ser focada na família. Na hora que você fortalece a família, aquele grupo inteiro se fortalece, conseguem, portanto, ter condições para permanecer junto e dar tudo aquilo que a criança precisa. Então, e aí esse programa tem a finalidade de auxiliar tanto as gestantes quanto crianças em primeira infância, proporcionando à mãe os cuidados pré e pós-natal, inclusive o desenvolvimento dos cuidados, da atenção que precisa ter, ajudando inclusive no aleitamento, se for o caso. Sendo que uma das finalidades desse programa, inclusive, é fazer com que os agentes que trabalhem na prefeitura, no poder público, não só estejam numa situação passiva, mas que eles façam visitas domiciliares, que vejam também as condições da residência para possibilitar aí o auxílio no desempenho da função. Além disso, é possível aí a vinculação em serviços já existentes do poder público, de transferência de renda, habitação, educação, seja lá o que for. Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas destinadas a gestantes, às crianças de primeira infância e às suas famílias. Sobre a questão dos pais privados de liberdade, vamos falar rapidinho, porque a gente já falou um pouquinho quando a gente estava vendo a questão da saúde. Lembra que a gente falou sobre as crianças que nasciam no cárcere, né, e também a possibilidade de aleitamento? Bom, para além da questão de aleitamento, nós temos a questão das visitações em si. Né? E o direito à visita, como todo mundo já fala tantas vezes no direito de família, é antes um direito da criança do que um direito dos pais. Então, nada mais justo do que continuar exercendo o direito de visita se os pais estiverem privados de liberdade. E pelo que o ECA traz, as visitas, elas devem ser realizadas independentemente de autorização, seja do juiz da vara da infância, seja do juiz da vara de execução. E no caso de crianças e adolescentes que estejam sob os cuidados de uma unidade de acolhimento, de uma entidade de acolhimento, o diretor é a pessoa que tem que facilitar os contatos, porque ele que é ali o equiparado a guardião. Isso significa que toda criança e adolescente vai visitar os pais na prisão, ou pelo menos idealmente deveriam visitar? Não. Há a possibilidade de proibição por parte da vara da infância e juventude, dependendo do caso em concreto. Ou seja, não é o juiz que tem que autorizar, é o contrário. O juiz ele vai proibir se tiver alguma coisa específica no caso em concreto. Mas não é qualquer coisa que vai autorizar o juiz a proibir. Por exemplo, as condições do presídio são insalubres, por conta disso não são adequadas para uma criança. Pô, se as condições do presídio são insalubres, o poder público que é o culpado por isso. Ele que tem que tomar medidas para deixar ok. Sei lá, em regra são essas coisas, né?
Mas eventualmente, como por exemplo Rossato, Leporá e Cunha admitem, o juiz pode proibir em razão de um surto de tuberculose que está passando ali a unidade naquele momento, que não recomenda que a criança fique ali no momento. Isso é possível. Ou então, se foi feito algum relatório de que a criança foi visitar seu pai e o pai foi agressivo. O pai foi, sei lá, de certa forma humilhou a criança voltou chateada, não quer mais saber de visitar o pai. Talvez isso possa ser um indicativo de que as visitas têm feito mais mal para a criança do que deixá-la ir. Rebeliões contínuas. Então, rebeliões contínuas também são também é culpa do poder público, né? Ele que arruma isso daí. A própria questão da tuberculose é uma questão pontual. Vamos supor, teve um surto lá. Bom, então pelos próximos 2 meses não vai ter visita, mas depois tem que ter. O poder público tem que arrumar isso daí. Sendo que, inclusive, as normativas internacionais que eu salientei aí para vocês, inclusive sugerem que, se o caso, leva-se o pai ou a mãe preso para um lugar neutro, e aí a criança tem a possibilidade de visitar seu parente, né? A criança não tem nada a ver com isso. O princípio da intranscendência da pena. Por que que a responsabilidade, a culpabilidade do pai tem que atingir a criança? Mesma coisa, pais em cumprimento de medida socioeducativa. Também temos alguns dispositivos na lei do SINASE que falam que os pais presos têm direito também a permanecer com seus filhos, caso eles existam, né? Veja só, as adolescentes gestantes deverão receber suporte e cuidados médicos equivalentes aos fornecidos pelas presas adultas. Sua saúde deverá ser monitorada por médico especializado, tendo em conta que, devido à sua idade, pode haver maiores riscos de complicação à gestante. Isso aqui é nas regras de Bangkok. Olha aqui no SINASE. O filho de adolescente nascido nos estabelecimentos referidos no caput desse artigo não terá tal informação lançada no seu registro de nascimento. Serão asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período de amamentação. E ainda a previsão também de creche. Que interessante. E visita dos filhos, independentemente da idade. A questão da creche, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não tenho uma certeza se essa previsão de creche diz respeito a um direito genérico, de que as crianças de mães internadas têm direito à creche, uma unidade na rede pública, ou se essas creches devem ser dentro da unidade de internação. Me parece, pelo que está escrito aqui, que é na rede pública de ensino. Tá? Não está dizendo que é dentro do estabelecimento que tem que ter creche. Mas a LEP, por exemplo, fala que dentro do cárcere, dentro lá das prisões femininas, tem que ter creche sim. Então, como uma questão de igualdade e vedação de tratamento mais gravoso adolescente do que a adulta, também podemos falar que é possível que, no caso de internações destinadas a mulheres, também exista creche. Só para vocês terem uma ideia, salvo o melhor juízo, posso estar enganado, mas salvo o melhor juízo, no estado de São Paulo a gente só tem 2 unidades de internação de meninas. Não é um público muito frequente e são unidades grandes. Então, 2 unidades, um grande número de meninas, a chance de ter mulheres grávidas ou mães é muito grande. Não custa nada fazer uma creche, um puxadinho dentro desse estabelecimento para permitir a manutenção ali do convívio familiar, né? Aqui tem as questões relacionadas ao aleitamento, já trouxe para vocês. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. É uma criança presa, né? No nascimento, uma criança que nasce no estabelecimento prisional, como que vai constar na certidão? Nasceu onde? Não sei. Acho que vai ficar faltando. Você vai entrar fictício? Acho que vai ficar em branco.